Fala pessoal, sejam bem-vindas à nossa aula sobre perda de peso com a síndrome do ovário policístico. Vou trazer hoje para vocês 8 passos para a mulher que deseja, que precisa, que quer perder peso, mesmo que ela seja portadora da síndrome do ovário policístico. E por que mesmo tendo SOP? Porque as mulheres que são portadoras da síndrome do ovário policístico, quando em uma situação de sobrepeso e obesidade, apresentam naturalmente, né, uma dificuldade maior em emagrecer. Vocês vão entender um pouquinho o porquê isso acontece no decorrer da aula de hoje. E eu começo essa aula com um artigo científico que faz uma conexão, né, faz uma relação entre a situação de infertilidade feminina com a obesidade e também a disbiose. É muito conhecida, né, a relação que existe entre a disbiose, que é um desequilíbrio da microbiota intestinal, com a situação de inflamação corporal, obesidade e também SOP. Para alguns estudiosos, a SOP teria origem, inclusive, numa situação de disbiose, porque esse desequilíbrio seria um dos responsáveis, esse desequilíbrio intestinal seria um dos responsáveis pela resistência à insulina, que é bem característica da SOP e que poderia marcar o início da síndrome. Mas eu trouxe esse artigo para falar, na verdade, de uma conclusão, né, que os estudiosos chegaram e que eu trouxe aqui para vocês em tradução, que seria que programas desenvolvidos para emagrecimento, onde se reduzem, né, a ingestão calórica e aumenta-se a atividade física, têm uma adesão relativamente baixa e baixa taxa de sucesso. Fala, opa, peraí, tem alguma coisa de errado nisso. Neste momento você deve estar se perguntando, se comer menos e gastar mais energia não resolve, o que a gente faz então para poder perder peso, né? Porque afinal de contas, toda pessoa em sã consciência, quando quer ou precisa emagrecer, logo pensa em comer menos e se exercitar mais. Se isso não resolve, se isso tem uma baixa adesão, se isso não é o suficiente ou não é eficiente para o emagrecimento, o que a gente tem que fazer então para perder peso? E eu vou resumir isso em 8 passos para a mulher com SOP conseguir, então, perder peso de forma satisfatória. Gente, o primeiro passo é entender por que é difícil a mulher com síndrome do ovário policístico emagrecer. Eu diria que a primeira grande verdade sobre essa dificuldade, né, que a SOP traz para o processo de emagrecimento está realmente relacionada à situação de resistência à insulina. Para vocês entenderem esse conceito, é importante vocês entenderem o que é insulina, o que é resistência à insulina e por que ela impacta no emagrecimento. Então, falando aqui de uma forma, né, simples, leiga, a insulina é o nosso hormônio produzido que tem como função no transporte e absorção do carboidrato. Então, toda vez que você consome um carboidrato, seja ele saudável ou não saudável, bom ou ruim, não importa a classificação, né, que esse carboidrato tenha, o seu corpo ele vai produzir insulina para que esse carboidrato seja corretamente absorvido pelas suas células e se converta e se transforme, então, em energia. O que acontece na mulher quando existe uma resistência à insulina? Essa insulina não desempenha corretamente o papel dela, ou seja, 3 situações, na verdade, podem acontecer na mulher que é portadora da SOP. A primeira e mais comum, normalmente relacionada a casos de sobrepeso e obesidade, é quando a mulher com SOP produz insulina. Essa insulina está numa quantidade normal, então é por isso que os exames de glicose e de insulina de jejum não detectam essa resistência à insulina. Porém, quando a mulher consome carboidrato, a gente percebe que essa insulina produzida não foi suficiente para que seja feita a absorção correta do carboidrato. Ou seja, a mulher tem insulina, ela produziu insulina, existe insulina no sangue dela, mas por algum motivo essa insulina não está transportando o carboidrato e, por consequência, não está permitindo que esse carboidrato entre na célula para gerar energia, porque é no interior da célula que o carboidrato vai ser, então, transformado em combustível, né? É como se a gente tivesse um carro e tivesse um tanque de gasolina. Essa gasolina precisa estar no tanque para que ela possa ser usada como combustível pelo carro. Se o carboidrato não está dentro da célula, a nossa célula, nosso corpo não vai conseguir fazer uso desse carboidrato como fonte de energia, em forma de energia, que é o objetivo dele. E aí o que acontece? Nessa situação, a mulher tem uma sobra de insulina na corrente sanguínea, o organismo dela identifica esse aumento de insulina, né? O que gera para ela mais fome. Então, a insulina sinaliza para o cérebro de que está faltando energia e a pessoa tem mais vontade de comer.
principalmente fontes de carboidrato. Então, vem daí, né, o motivo pelo qual a mulher com SOP sente mais necessidade de comer doce, massa, pão, carboidratos de forma geral, principalmente os de alto índice glicêmico, de alta velocidade de absorção. E ao mesmo tempo que a insulina sobrou no sangue e está sinalizando para essa pessoa que está faltando energia, que ela precisa comer mais carboidrato, o próprio carboidrato ingerido na refeição anterior também sobrou, entre aspas, né, no nosso sangue. Porque ele foi digerido, ele foi absorvido, mas ele não entrou na célula para desempenhar a função dele. Então, esse carboidrato que sobra na nossa corrente sanguínea é então convertido em gordura, principalmente gordura abdominal. Vem daí a maior tendência da mulher com SOP a ter adiposidade central, ou seja, maior acúmulo de gordura na região da cintura, abdômen e quadril. E devemos lembrar que o carboidrato que deveria entrar na célula não entrou, então a célula está efetivamente sem energia. E como consequência dessa situação, a mulher com SOP resistente à insulina, que apresenta sobrepeso e obesidade, sente mais fome, mais vontade de comer, principalmente alimentos ricos em carboidrato, e menos energia, menos disposição. Isso vira um ciclo, né? Parece que quanto mais ela come, menos energia ela tem. Isso dificulta a mudança de estilo de vida, então torna mais difícil a mulher, né, se exercitar, ter um estilo de vida ativo, gastar mais energia e ao mesmo tempo dificulta ela a deixar de consumir os carboidratos ricos em açúcar, em farinha, carboidratos de alta absorção, de alto índice glicêmico. Essa é a situação de resistência à insulina mais comum na mulher com SOP, portadora de sobrepeso e obesidade. Existe também aquela situação onde a mulher apresenta baixa produção de insulina, e essa baixa produção de insulina pode ser em decorrência de uma alta produção anterior, tá? E é o caminho aí para o desenvolvimento do diabetes. E existe também a situação onde a mulher com SOP produz insulina demais, né? Muito presente em mulheres magras, tá? Essa situação de excesso de insulina circulando é mais comum na mulher que não apresenta sobrepeso e obesidade, porque esse excesso de insulina é capaz de fazer a absorção do carboidrato de forma mais rápida e não ocorre tempo desse carboidrato ser convertido em gordura para ser armazenado. Então, né, falando aqui do sobrepeso e da obesidade, que é o tema da aula, o mais comum e mais esperado é que essa mulher apresente uma resistência à insulina clássica, com valores de glicose de insulina normais no jejum, ou pelo menos dentro da referência, né? A gente sabe que estar normal não quer dizer estar ideal. Então, uma insulina de 9, 10, 11, 12 em jejum é considerado normal, porque é dentro da referência, que vai até 23 para a maior parte dos laboratórios, mas já é considerado uma insulina um pouco maior do que o ideal para o período de jejum. E a grande alteração realmente aparece quando há o consumo do carboidrato, porque a gente começa a observar que essa insulina não desempenha o papel dela e a glicemia acaba ficando alta depois da ingestão de carboidrato. Então, isso explica a maior dificuldade que a mulher portadora de SOP tem em emagrecer, porque ela fica cansada, ela é indisposta, isso dificulta ela fazer atividade física e gastar energia, e ao mesmo tempo ela tem mais fome e mais vontade de consumir carboidratos. O segundo passo é a gente entender que não é qualquer low carb que resolve, porque uma mulher com SOP que apresenta sobrepeso e obesidade, imagina que o caminho mais fácil e talvez mais efetivo para ela seja reduzir a ingestão de carboidrato simplesmente, né? Simplesmente deixar de consumir carboidrato ou consumir menos carboidrato do que o normal para que se resolva a questão do sobrepeso e da obesidade e paralelamente se trate a resistência à insulina. Porém, não é qualquer low carb que resolve a situação de sobrepeso e obesidade quando o assunto é síndrome do ovário policístico. E por que isso acontece? Porque quando a gente consome pouco ou nenhum carboidrato, que seria aí a proposta das dietas cetogênicas e dieta da proteína, a gente eleva naturalmente o nosso consumo de proteína e de gordura. E o alto consumo da gordura, principalmente quando vem aí de alimentos, né, fontes animais, fontes de gordura saturada, a gente tem um aumento dessa gordura saturada e isso faz com que na mulher com SOP haja aumento tanto do colesterol como também da esteatose hepática, que é o acúmulo de gordura no fígado super comum em casos, né, de síndrome do ovário policístico. Esse aumento do colesterol na mulher com SOP pode gerar o aumento dos hormônios andrógenos, principalmente testosterona, e aí isso pioraria então o quadro total da síndrome do ovário policístico. Como que a gente faz, então,
uma conduta nutricional de emagrecimento para a mulher que é portadora da síndrome do ovário policístico. A gente aplica, sim, uma redução de carboidrato, do consumo de carboidrato, reduzindo principalmente os carboidratos de alto índice glicêmico. Então, a gente diminui a absorção do carboidrato que vem das farinhas, de forma geral, doces, massas, pães, né? Todo aquele carboidrato que é facilmente ou rapidamente absorvido, ele é, talvez não excluído, mas diminuído na rotina da mulher com SOP. E mais importante do que pura e simplesmente reduzir o carboidrato, é adicionar na rotina dessa mulher mais alimentos funcionais, ou seja, que vão atuar melhorando os sintomas da SOP, e mais fibras. A alta ingestão da fibra vai ter dois papéis importantíssimos nesse controle. Primeiro, aumentar a saciedade, porque a gente deve lembrar que a mulher com SOP apresenta esse maior apetite, apresenta essa maior vontade, essa maior necessidade por comer. E quando a gente tem um alto consumo de fibra, a gente diminui a velocidade de absorção dos alimentos de forma geral, ampliando o tempo de saciedade. E aí, obviamente, ela vai ter uma tendência a comer menos, né? Menos vezes e em menos quantidade. Reduzindo dessa forma a ingestão calórica, a gente consegue favorecer também o emagrecimento, lembrando que essa é só uma parte do processo de emagrecimento. Existe uma parte ainda mais importante, que é em relação ao controle da insulina, que a gente vai ver logo mais. E além do consumo dos alimentos ricos, né, em fibras e dos alimentos funcionais, para quem não sabe, alimento funcional é aquele que, além de ter a função de nutrir, de alimentar, também apresenta como função o controle de uma determinada condição de saúde, de um determinado sintoma ou até de uma consequência da SOP. A gente também tem o aumento da ingestão de água, porque se a gente aumenta a quantidade de fibra e não aumenta de água, acontece o papel inverso da fibra no intestino. Ao invés da fibra favorecer o intestino a funcionar melhor, a gente vai ter um processo de enrijecimento e constipação, enrijecimento das fezes, ressecamento das fezes e, por consequência, constipação. O intestino mais preso, mais constipado, vai gerar nessa mulher portadora da SOP uma piora do quadro da desbiose, que é o desequilíbrio da microbiota intestinal, favorecendo resistência à insulina e, por consequência, dificultando o emagrecimento. Então, é importante aumentar a ingestão de fibra, mas é importante também aumentar a ingestão de água. Menor ingestão de carboidratos simples, mas com ingestão de carboidratos complexos. Então, a mulher portadora da SOP não deve fazer exclusão do nutriente carboidrato, porque é um dos principais nutrientes fornecedores de energia. Essa mulher pode e deve ter o consumo de carboidratos de baixo índice glicêmico, como os alimentos integrais, algumas frutas, algumas raízes, e sempre tomar o cuidado de combinar esses alimentos que são fontes de carboidrato com proteínas e gorduras. Tá aí o segredo para a gente não ter uma insulina muito louca, né? Sempre que for consumir uma fonte de carboidrato, seja ela saudável ou não saudável, se preocupar em, junto desse carboidrato, consumir também uma proteína ou uma gordura saudável. Quando a gente tem esse hábito de trazer para a refeição, né, alimentos fontes de gordura ou de proteína, a gente lentifica a absorção do carboidrato, diminui a carga glicêmica da refeição, aumenta a saciedade e favorece uma diminuição da produção de insulina, que é tudo que a gente precisa para ter o tratamento e o controle da SOP com a questão, né, do emagrecimento. E como que isso acontece, né? Quero que vocês imaginem aí que eu trago aqui um vasilhame, um tupperware, uma bacia, seja lá o nome que você costuma usar, com 5 kg de arroz branco. Se eu falar para você que eu quero 10 grãos de arroz branco, dessa vasilha onde tem 5 kg de arroz branco, você vai demorar segundos para me entregar. Agora, se nesse mesmo tupperware, bacia, vasilha, eu trouxer arroz branco, arroz integral, arroz cateta, arroz agulha, arroz negro, vários tipos de arroz diferentes, e eu falar para você que eu quero 10 grãos do arroz integral, você vai demorar muito mais tempo para selecionar o arroz que eu estou pedindo e me entregar. O nosso processo de digestão acontece exatamente dessa forma. A gente entrega para o nosso estômago, né, nutrientes, ele mistura esses nutrientes e envia tudo isso para o intestino. O intestino vai, então, selecionar cada nutriente na sua porção adequada de absorção, para que ele seja devidamente absorvido e utilizado pelo nosso organismo. Quando a gente entrega para o nosso estômago um único nutriente, que seria só o carboidrato, o estômago mistura carboidrato com carboidrato. Então, por exemplo, se você come uma tapioca com uma banana, por exemplo, você está consumindo carboidratos diferentes, mas são todos carboidratos ali, né? A refeição é baseada numa fonte de carboidrato. Para o seu estômago, isso vai representar
carboidrato. E para o seu intestino isso vai chegar em forma de glicose unicamente. O intestino não vai ter o menor trabalho para fazer a absorção desse carboidrato, porque ali só tem um único nutriente. Agora, se você mistura numa refeição carboidrato, proteína e gordura, você entrega tudo isso misturado para o seu intestino. Um exemplo, tapioca com abacate, por exemplo, guacamole, e um iogurte, por exemplo. Não sei nem se isso combina aí para o paladar de vocês, mas vamos aqui citar como exemplo. A gente tem o carboidrato da tapioca, muita gordura saudável presente no abacate e proteína presente no iogurte. Se você misturar esses três nutrientes, seu estômago, na verdade, vai misturar esses três nutrientes e vai entregar tudo misturado para o seu intestino. O tempo que o intestino vai demorar para fazer a absorção de cada nutriente vai ser maior. E o resultado disso é que o carboidrato chega no nosso sangue como um conta-gotas, fazendo com que a gente precise liberar menos insulina para ter a absorção correta desse carboidrato. Imaginem uma situação de, sei lá, um prédio comercial com 100 trabalhadores, 100 funcionários. E o dono desse prédio precisa fazer com que esses 100 funcionários cheguem a um outro prédio no bairro vizinho. Ele tem duas opções. Ele tem a opção de contratar uma frota inteira de carros para fazer esse transporte, né? Cada funcionário vai pegar um carro e vai ser direcionado, então, ao novo escritório. Ou ele tem a opção de enviar esses funcionários aos poucos. Vamos supor aqui que a situação onde vão todos os funcionários ao mesmo tempo, cada um com um carro, seja a alta absorção de carboidrato. É quando você coloca assim, tem uma descarga de carboidrato intensa no seu sangue, e aí o seu organismo tem que liberar muita insulina para fazer esse transporte. São 100 funcionários indo de um prédio ao outro ao mesmo tempo, cada um em um carro. São 100 moléculas de insulina sendo liberadas ao mesmo tempo para fazer a absorção de muito carboidrato ingerido ali numa única refeição, e todos eles de absorção rápida. Agora, se você tem a segunda opção, que é a de transportar esse carboidrato aos poucos, você não precisa contratar uma frota de 100 carros. Você pode contratar uma frota bem pequenininha de 10 carros e fazer o transporte deles ao longo de um dia inteiro. E o processo de gestão também permite isso. Quando você absorve o carboidrato de forma lenta, você pode aproveitar a insulina produzida durante muito mais tempo. E por que isso, né? Porque uma vez que a insulina é produzida, ela vai demorar de 6 a 8 horas para ser degradada e eliminada. Então, se você produz muita insulina ao mesmo tempo, você vai ter muita insulina no seu sangue por muito tempo, gerando mais fome e mais vontade de comer. Agora, se você produz uma frota pequenininha de insulina para fazer a absorção durante muito tempo, você vai manter essa insulina ocupada, você vai manter ela fazendo o transporte por horas, e isso vai gerar em você mais saciedade, menos fome, menos apetite, tá? Então esse é o grande segredo para que a gente não fique aí com a insulina muito louca e fazendo com que a gente tenha mais fome, mais vontade de comer, mais necessidade por carboidratos. O terceiro passo, que para muita gente é uma tragédia, mas eu não vejo assim, é que a gente precisa sim fazer atividade física, só que tem um grande segredo aí. A gente não tem que fazer atividade física que mais gasta calorias, a atividade física que mais ajuda no emagrecimento, a atividade física que mais faz a gente queimar gordura. A gente tem que fazer aquela atividade física que mais dá prazer, aquela atividade física que a gente realmente gosta de fazer. E eu acredito que esse seja o grande erro das pessoas ao escolher uma atividade física, né? Vejo constantemente no consultório pessoas me perguntando qual atividade física eu faço para gastar mais caloria, ou qual atividade física emagrece mais. Gente, a preocupação não tem que ser essa. Escolha a atividade física que você faz porque gosta, tá? Porque qualquer atividade física vai atuar melhorando parâmetros importantes relacionados ao emagrecimento. Qualquer atividade física vai te ajudar a gastar caloria. Qualquer atividade física vai te ajudar a ter uma composição corporal melhor, né? Fazendo com que você tenha mais massa magra, mais massa muscular e, consequentemente, menos gordura. Toda e qualquer atividade física vai atuar na liberação de serotonina, que é o hormônio do prazer, fazendo com que haja diminuição e controle do estresse e da ansiedade, né? Quando a gente está menos ansioso, a gente come menos. A atividade física também ajuda nessa questão da resistência à insulina, faz com que o nosso corpo consiga aproveitar melhor a insulina que está produzindo. E isso para a SOP é fundamental e faz toda a diferença. A atividade física melhora o nosso sono, e quando a gente dorme melhor, a gente tem uma melhor produção hormonal, a gente consegue ter uma produção mais eficiente dos nossos hormônios e, consequentemente, a gente vai ter uma melhora
do nosso apetite e da nossa saciedade, né, que são hormônios produzidos durante a madrugada. Então, gente, não se preocupem em fazer a atividade física que mais queima calorias ou a atividade física que mais te cansa ou que mais te faz transpirar. Faça aquela atividade física que você vai porque você gosta. E com certeza ela vai te trazer benefícios. Carol, existe uma melhor atividade para o tratamento da síndrome do ovário policístico? Existe. Atividade de força, tá? E nesse conjunto aí de atividades de força, a gente tem principalmente a musculação, sendo, né, a principal, mas também tem pilates funcional, um pouco do crossfit, enfim, né, atividades que trabalham com pesos na maior parte das vezes e algumas atividades que lidam com o peso do próprio corpo, como a calistenia. Toda atividade que trabalhe força vai ser altamente benéfica no tratamento da resistência à insulina, porque atividades de força fazem com que a gente tenha uma absorção de carboidrato, um transporte de carboidrato mais eficiente, né? A gente pode fazer uma utilização melhor da nossa insulina porque não precisa de um transportador chamado GLUT4. Então, toda e qualquer atividade de força vai ter um quê a mais no quesito de melhora da nossa resistência à insulina. Mas você não precisa, no primeiro momento, se preocupar com isso, né? Como eu falei. Começa pela atividade que você gosta, que te dá prazer, que você vai ter mais tendência em fazer sempre. E aí vai aprimorando, vai melhorando, vai intensificando isso. Quarto passo, né? Quarto segredo. A gente saber qual é o nosso porquê. Eu falo muito disso, já falei, né, em outras aulas, com certeza você já ouviu falar sobre motivação. É muito importante você saber o porquê você engordou e o porquê você quer emagrecer. Então, eu proponho um exercício agora para você. Pegue um papel, uma caneta, um lápis, celular, qualquer coisa que tiver aí do seu lado e coloque aí por que você engordou. Você já se perguntou alguma vez o porquê você engordou? Talvez não. Mas de imediato deve ter surgido aí alguma resposta, né? Ah, Carol, eu engordei porque eu casei, eu engordei porque eu mudei de emprego, eu engordei porque eu sou ansiosa, ou porque eu passei um período de ansiedade, né? Eu acho que o primeiro passo, o primeiro ponto é você encontrar qual foi, né, o momento em que você ganhou peso e tentar identificar o que naquele momento fez com que, né, que você ganhasse peso e engordasse. Só que para essa resposta você vai se perguntar o porquê de novo. Então, Carol, eu engordei porque eu casei. Mas por que você engordou quando casou? Porque o meu marido tem hábitos alimentares ruins, por exemplo. Eu escuto muito isso no consultório. Mas aqui cada um vai ter a sua resposta, cada um vai ter o seu momento, cada um vai ter o seu porquê. E aí, para essa segunda resposta, você vai se perguntar o porquê de novo. E o porquê de novo, e o porquê de novo, até chegar em 6 porquês. Então, você vai se perguntar 6 vezes o porquê você engordou. Por que você ganhou peso? Porque ninguém nasceu com sobrepeso e obesidade. A gente adquiriu ao longo da vida. Em algum momento, isso foi mais intenso e mais significativo. E isso tem, né, existe por conta de um porquê. E a gente vai saber, então, o porquê essa pessoa, que é você, ganhou peso. Depois disso, a gente vai fazer a engenharia reversa. A gente vai se perguntar 6 vezes por que emagrecer é importante para a gente. Então, por que perder peso para você é importante? Carol, perder peso para mim é importante porque eu quero engravidar. Esse é o primeiro erro que as pessoas cometem, né? Confundir motivação com objetivo. Se você começou a sua frase, né? Começou o seu porquê dizendo que você quer alguma coisa, você não está pensando no seu motivo, na sua motivação, você está pensando no seu objetivo. Então é muito importante você ter claro o seu objetivo, né? O seu objetivo é a perda de peso, por exemplo, para engravidar. Legal, essa é a sua meta, isso é o que você quer. Agora, por que isso é importante para você? Então, Carol, eu quero emagrecer porque eu quero entrar na minha roupa, por exemplo. Mas por que entrar na sua roupa é importante? Porque eu tenho baixa autoestima e se eu entrar na minha calça 38 eu vou me sentir melhor comigo mesma. Mas por que entrar na sua calça 38 é importante para você? E assim, da mesma forma como você fez para descobrir o motivo pelo qual você engordou, você vai fazer para descobrir o porquê você quer emagrecer. E, gente, esse exercício ele é muito simples, ele parece até muito bobo, mas ele é fantástico. E quando eu aplico isso no meu consultório, muitas vezes
eu tenho, assim, eu não tenho muita surpresa, né? No começo eu ficava surpresa, hoje eu não fico tanto. Mas eu percebo que, eu não, né? As pacientes percebem que muitas não querem perder peso. Elas me procuram com o objetivo de emagrecer, mas isso não é um objetivo delas. Ou pelo menos elas não enxergam importância real nisso. Elas querem emagrecer porque elas acham que a sociedade exige isso delas. Elas querem emagrecer porque elas acreditam que o marido ficaria melhor com elas dessa forma. Elas querem perder peso porque elas se repetiram por tanto e tanto tempo que elas precisavam perder peso, que aquilo virou uma verdade incontestável. Mas que na realidade elas não enxergam um motivo real para que essa perda de peso aconteça e faça sentido ou traga algum tipo de benefício para elas. E isso é muito importante, né? É muito importante a gente ter essa conclusão. Por quê? Motivação, gente, é o motivo que nos faz agir diferente do que a gente vem agindo. Então, se você quer ou precisa perder peso, você tem que fazer coisas diferentes do que você tem feito hoje em dia. E você precisa saber o porquê de cada uma dessas atitudes. Porque se isso não estiver claro para você, a tendência é você não conseguir realmente adquirir esse hábito. Então, por exemplo, você chegou à conclusão de que para você perder peso ou emagrecer, você precisa fazer atividade física. É uma coisa que você não tem feito, mas você precisa fazer. Se você não enxergar uma real importância nesse processo do emagrecimento e não tiver muita clareza sobre o porquê você quer emagrecer, fazer atividade física não vai fazer parte da sua rotina facilmente. Então, é bem importante esse quarto passo e é bem importante que vocês realmente reflitam no porquê de vocês. Tanto para identificar o motivo pelo qual vocês engordaram, e isso já vai ser meio caminho andado para vocês identificarem o porquê é importante emagrecer, como também achar, né, a própria motivação, o próprio porquê desse processo de emagrecimento ser importante e ser um objetivo para você hoje, certo? Espero que todas façam. E quem tiver à vontade depois para compartilhar aí a motivação, fiquem à vontade para também colocar, né, para mim, dizer para mim qual é a motivação que vai guiar vocês aí pelo processo de perda de peso. Quinto passo, e não menos importante, é você se perguntar o que você faz hoje que você faz por prazer. Também uma pergunta que talvez muita gente aqui, né, se pegue refletindo, se pegue aí de uma forma reflexiva, porque hoje em dia a gente faz muita e muita coisa em um dia só, mas a maior parte dessas coisas a gente faz por obrigação, né? Muita gente vai para o trabalho por obrigação, não tem uma atividade profissional que ama, né? Escolheu a profissão por, sei lá, um destino da família, uma insistência dos pais, ou porque de repente a família já seguia aquele caminho, ou porque achava que era uma profissão que traria um retorno financeiro melhor, ou porque foi o que acabou passando no vestibular, ou então porque escolheu muito novo e acabou mudando de ideia, mas depois achou que era tarde para mudar. Enfim, muita gente hoje não trabalha com o que ama. E não tem nada de errado nisso, tá? Mas é importante a gente também ter clareza sobre isso. E mesmo para quem, né, tem uma atividade que faz porque ama, mesmo assim, ainda tem muita gente que não faria o que faz se não precisasse daquilo para sobreviver. Então, acho que a pergunta que faz, né, a gente ter certeza se tem ou não uma profissão que ama é: você faria o que você faz hoje se você não ganhasse dinheiro com isso? Né? Então, isso também é uma reflexão que vale a pena. E, independente disso, a gente também tem outras atividades no nosso dia que a gente faz por obrigação. Pega trânsito por obrigação, muita gente vai na academia porque se acha obrigado, faz dieta porque se acha obrigada, cozinha porque se acha obrigada, enfim, a gente tem inúmeras, né, múltiplas tarefas no dia, mas pouca coisa a gente faz porque a gente escolheu fazer, pouca coisa a gente faz porque a gente tem prazer. E aí, quando você se pergunta o que eu fiz hoje por prazer? O que eu fiz hoje porque eu escolhi fazer? Comer talvez seja uma das respostas. E se hoje, né, no seu dia a dia, na sua rotina, comer é a única coisa que te traz prazer, vai ser muito difícil você mudar os seus hábitos alimentares se você não colocar outras fontes de prazer no seu dia. Comer, gente, é social. Comer dá prazer. Comer é importante, não só fisiologicamente falando, mas também emocionalmente falando. E se a comida for a nossa única fonte de prazer do dia, fica muito difícil da gente ter uma alimentação equilibrada ou distante daquilo que é o nosso hábito, tá? É importante dizer aqui
né, que muita gente traz a ideia, traz a ideologia de que comer saudável não é prazeroso. Isso não é verdade, né? A gente consegue ter prazer, sim, em uma alimentação saudável. Hoje existem inúmeras receitas de alimentos mais saudáveis que também são prazerosos, que também são gostosos, mas para que a gente consiga ter prazer através dessa comida, desse tipo de alimento, a gente precisa também educar o nosso paladar para isso. Se você hoje é uma pessoa que consome muito açúcar, que consome muito produto industrializado, que consome muito alimento rico em corante, conservante, sabores artificiais e tudo mais, vai ser muito mais difícil para você ter prazer em uma alimentação mais saudável, mais natural. Né? Você vai ter mais dificuldade em sentir o prazer desses alimentos, em sentir o real sabor dessa comida e ter prazer através disso. Mas nada que a gente não possa educar o paladar. Tá? Então, você pode continuar tendo prazer através da alimentação, se alimentando de uma forma mais saudável, mas você tem que ter clareza e consciência de que isso pode levar um tempo. E é muito importante que comer não seja sua única fonte de prazer. Então, faça outras coisas no seu dia que você faz porque escolheu fazer. E vem daí também a importância da gente escolher uma atividade física que a gente goste, que a gente tenha prazer, né, que faça bem para nós. E também outras atividades que te relaxem e que te tragam essa sensação de prazer imediato. Pode ser jogar videogame, pode ser ler um livro, pode ser assistir um seriado, uma novela. Enfim, cada uma aqui vai ter a sua atividade preferida, mas tentem tirar da comida essa condição suprema aí de fornecer prazer no dia. Sexto passo, melhorar o sono, né? Quem tem bebê em casa ou quem convive com bebê de amiga, irmã, enfim, né, sobrinhos, primos pequenos, sabe o quanto é importante que a criança pequena tenha uma rotina de sono. Por quê? Quando a gente tem um bebezinho em casa, a gente aprende que o bebê ele é condicionado à rotina. Então, se você educa o seu bebê que ele, toda vez que tomar banho, vai mamar e em seguida vai dormir, toda vez que você der banho nele, ele vai querer mamar e dormir em seguida. Porque ele aprendeu, ele condicionou o ato de dormir à sequência de tomar banho e em seguida mamar. Nós adultos, a gente também tem essa tendência a criar rotinas e a condicionar hábitos em outras sequências de ações. Então, se você faz todo dia mais ou menos a mesma coisa, mais ou menos também no mesmo horário, você educa o seu corpo a saber o que vai acontecer depois de uma sequência de ações. Então, os adultos, a gente perde um pouco isso, né? A gente cria rotinas que variam muito ao longo dos dias e o nosso corpo perde um pouco essa dependência, né? Digamos assim, de ter uma rotina. Só que isso é extremamente ruim para o nosso sono. Porque quando você dorme pouco ou você dorme mal, você prejudica a sua liberação hormonal. Nas mulheres com síndrome do ovário policístico, que já apresentam a questão da resistência à insulina, a gente já tem mais fome, mais vontade de comer, menos disposição, menos energia. E aí, uma noite de sono mal dormida coroa essa situação horrível de você ter mais fome e menos energia. Para a gente melhorar isso, a gente tem que prezar por uma boa qualidade de sono. Durante o sono, a gente libera hormônios importantes, como o hormônio do crescimento, grelina, leptina, que são os hormônios relacionados à fome e saciedade. Então, uma má liberação desses hormônios potencializaria o efeito da insulina, né, da resistência à insulina. Então, a pessoa já tem tendência a ter mais fome e menos energia, e aí quando dorme mais, isso acaba sendo potencializado e a sensação dela é ainda maior, tá? Como que a gente faz para melhorar nosso sono? A mesma coisa que a gente faz quando a gente tem um bebê em casa. Cria uma rotina. Então, tenta fazer todo dia mais ou menos a mesma coisa, na mesma ordem. Chegou em casa do trabalho, toma um banho quente, janta, lê um livro ou, enfim, faz alguma atividade de reflexão, de pintura e em seguida dorme. Se você repetir essas atitudes na mesma ordem por dias seguidos, você vai ver que antes de você chegar na última atividade, né, que precede o sono, o seu corpo já vai estar preparado para dormir e quando você deitar na cama, o seu sono vai ser induzido de uma forma muito mais fácil. E você vai ter também uma qualidade de sono maior, que é, né, a capacidade que o nosso corpo tem de relaxar e se recuperar enquanto a gente dorme, tá? Noites de sono muito atribuladas, muito agitadas, com inúmeros despertares durante a madrugada, também tendem a prejudicar muito a nossa liberação hormonal.
E aí, cabe aqui também atividade de relaxamento, como yoga, meditação, ouvir música. Só não vale colocar nessa rotina que precede o sono atividades que tenham a ver, né, que envolvam telas iluminadas, como telas de celular, iPad e tablets, televisões e etc. Porque a luz desses aparelhos impede, dificulta o nosso corpo a liberar melatonina, que é o hormônio capaz de induzir e deixar o nosso sono mais profundo. Então, tentem nessa rotina, né, do sono não incluir atividades com telas iluminadas, certo? Sétimo passo, fugir dos industrializados. E aqui cabe também, né, a fuga aí pelos alimentos muito ricos em adoçantes, corantes, conservantes. Uma coisa que até poucos anos atrás muita gente acreditava ser saudável, né? Eu lembro que no meu começo de carreira, quando eu comecei a atender nutrição em consultório, a gente tinha, né, como hábito passar biscoitos diets, biscoitos light para o paciente. Nós mesmas consumíamos isso há 10, 15 anos atrás, porque realmente eram vistos, né, como alimentos mais saudáveis por terem menos açúcar. Hoje em dia a gente sabe que essa classe de alimentos industrializados passa longe de ser saudável, porque quanto mais light, quanto mais diet é um alimento, mais superficial e artificial ele é e com mais aditivos químicos. E todos esses aditivos químicos usados na produção desses alimentos causam uma inflamação do nosso corpo e do nosso intestino, agravando e piorando a situação da desbiose, que por sua vez piora e agrava a resistência à insulina. Então, para a mulher portadora da síndrome do ovário policístico que deseja perder peso, a regra é clara: a alimentação o mais saudável possível, o mais rica em alimentos naturais, sem serem processados, ultraprocessados ou vendidos em caixinha, saquinho e tudo mais. Eu falo, né, eu brinco muito com as minhas pacientes, com as minhas alunas, que os melhores alimentos para o tratamento da SOP são aqueles que o Papai do Céu fez. Então, se o seu alimento aí, né, que veio na sua cabeça, foi criado por Deus, você pode consumir sem medo. Inclusive os carboidratos. Batata, inhame, mandioca, mandioquinha, esse tipo de carboidrato a gente não precisa temer, a gente não precisa excluir da rotina ou ter medo. Agora, os alimentos que vêm dentro de saquinhos ou caixinhas, como biscoitos zero, bolo light, né, essas coisinhas que vêm muito prontas, né, que passaram pelo processo de industrialização, tendem a fazer mal para a gente, a impedir o emagrecimento, a dificultar a perda de peso e também agravar a situação de desbiose e resistência à insulina. E o oitavo e também muito importante passo aqui para o processo de emagrecimento acontecer é a gente ter planejamento e organização. Então, a gente saber exatamente o que a gente precisa fazer e a forma como a gente vai fazer isso. Porque isso traz não só tranquilidade, né, como também ajuda a gente a cumprir aquilo que a gente está se programando. É muito fácil a gente falar que para emagrecer, por exemplo, a gente precisa fazer atividade física. Ai, Carol, eu sei que para perder peso eu vou precisar treinar, eu vou precisar fazer atividade física. E aí eu pergunto para essa pessoa, tá, e quando que você vai começar? Aí ela fala, segunda-feira. Segunda-feira eu começo a fazer atividade física. Só que essa pessoa, quando planejou começar a atividade física na segunda-feira, não parou para imaginar que horário ela vai fazer, qual é a atividade física que ela vai fazer, onde ela vai fazer. E aí a pessoa começa a procurar caminhos mais fáceis, né? Ah, eu vou caminhar todo dia, porque caminhar não precisa de academia, eu não preciso gastar, não é um investimento. Tá, mas e se chover? O que você vai fazer caso chova? Aí pronto, acabou com o planejamento da pessoa, entendeu? Porque de fato ela não planejou e ela não se organizou para cumprir aquilo. Ela só jogou tarefas que dificilmente vão ser incluídas na rotina e que dificilmente vão fazer parte realmente do dia a dia dessa pessoa. Então, coloca no papel quais são as atividades que você precisa fazer e que você não está fazendo que vão te favorecer ao emagrecimento. Envolve atividade física? Para uma parte das pessoas, sim. Mas para outras, essas atividades querem dizer a respeito, por exemplo, de organização para fazer as compras, para ter a comida certa em casa, organização quanto a preparar a marmita, levar a comida para o trabalho, a ter a organização de ter sempre algo para comer na bolsa e não ficar dependendo do que é encontrado na rua, ter organização para fazer lanches intermediários e não chegar nas refeições principais com muita fome, organizar e planejar o final de semana, para não ter que ficar pedindo comida no aplicativo do celular, ou quando for sair para comer com os amigos, ter mais ou menos uma ideia do que vai consumir.
planejar e organizar a diminuição da ingestão alcoólica. Então, cada um tem, né, um lugar aí onde a ferida dói mais, um lugar onde o sapato está mais apertado e que precisa, né, pensar com clareza sobre essa situação para criar alternativas, para criar caminhos. Eu acredito, gente, firmemente, que uma dieta não muda a vida de uma pessoa. Eu posso fazer um cardápio perfeito, extremamente calculado, com a quantidade de carboidrato, proteína e gordura excelente para o objetivo daquela pessoa. Se ela não tiver muito claro para ela a motivação, ou seja, o motivo pelo qual ela vai fazer aquele cardápio, ela não tiver planejamento e ela não tiver organização, essa dieta não vai sair do papel. Então, ter um papel não muda a vida das pessoas. Até porque hoje em dia, né, principalmente com o advento da internet, todo mundo sabe o que comer, todo mundo sabe o que faz mal e o que faz bem. É impressionante o número de nutricionistas e profissionais da saúde que divulgam informações de qualidade nas redes sociais. Existem inúmeros blogs e sites que entregam cardápios prontos. Então, ter acesso ao que a gente deve ou não deve comer é a parte mais fácil do processo. Difícil é a gente conseguir aplicar isso na rotina e fazer com que isso se torne uma realidade para a gente, de acordo com o nosso dia a dia, de acordo com as nossas vontades, os nossos desejos e o que o nosso organismo pede. Então, planejar e organizar talvez nem seja o 8º passo, né, dessa jornada, talvez seja o primeiro, porque certamente sem planejamento e organização e também sem motivação, as coisas não vão acontecer e não vão sair do papel, certo? Espero que vocês tenham gostado da aula. Quero feedback aqui sobre essa aula, o que vocês acharam, se fez sentido para vocês ou não, se ajudou a ter mais clareza, né, sobre os caminhos que a gente precisa percorrer e se também foi útil a informação aí sobre o porquê a mulher com SOP tem mais dificuldade para emagrecer, certo? A gente se vê numa próxima aula.